Bem-vindos a mais uma live do Grupo Estudar Mais Brasil. Hoje é a aula 22 e a gente vai falar sobre APH tático. Então, nós temos aqui alguns avisos importantes, tá? A gente precisa que você se inscreva primeiramente no nosso canal de YouTube por dois motivos. Para você fazer as perguntas, porque agora a gente só consegue receber as suas perguntas se você for inscrito, tá? E o segundo motivo é que se você quer receber conteúdos aí relevantes sobre urgência e emergência e sobre como se tornar socorrista, você precisa também se inscrever no canal para receber esses conteúdos, tá? Você precisa também entrar no nosso canal do Telegram para receber os materiais didáticos, tá? Esse aqui é o nosso material didático de hoje, tá? E nós vamos enviar no Telegram do Grupo Estudar Mais Brasil. Ele tá aqui no, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, no quinto link aqui da descrição tem o nosso canal do Telegram, então você consegue entrar e receber todos esses materiais que a gente envia, tá? O material de hoje está bem legal e o assunto de hoje é muito importante. Eu não vi ainda, Jones, no Brasil, em outros lugares, um assunto como esse, que é o APH tático. Então é um assunto muito importante e que não tem na internet, tá? Outra coisa, você também agora pode solicitar os certificados das aulas, que ele está aqui. Tá aparecendo, Gabriel? Ó, bem bonitão. Então você receberá em PDF este certificado, tá? PDF, digital. Aí você pode imprimir aí, pode levar onde você quiser, ok? Para solicitar o certificado dessa aula, no primeiro link da descrição aqui. E você pode utilizar ele em horas da faculdade, cursos técnicos, utilizar em concursos, provas de títulos e tudo, tá? Eu vi aqui que ele não apareceu inteiro, Gabriele. Aqui tá aparecendo inteiro? Então, esse aqui é o certificado que você receberá em PDF, tá bom? Bom, maravilhoso certificado. Hoje nós temos aqui o nosso querido Dionis, nosso mestre, que está aqui há 22 semanas dando aulas gratuitas para vocês. Então, eu quero te dar as boas-vindas, Dionis. Seja muito bem-vindo. Como foi o dia de hoje? Tava em plantão, não tava? Como foi? Conta aí pra galera. Boa noite, Gustavo. Boa noite, galera. Boa noite, equipe que tá aqui. Tainá, Gabi. Galerinha, sejam todos muito bem-vindos. E hoje o dia foi corrido, cara. Quase não cheguei a tempo. Ainda bem que a câmera, ainda bem que através do vídeo aí vocês não conseguem sentir o cheiro, galera. Porque tá tenso o negócio. Hoje não deu tempo de tomar banho. Foi só lavar a cara e começar a live. Tivemos ocorrências aí no finalzinho do plantão. Acabou ultrapassando um pouco o nosso horário de serviço. Mas sim, foi importante, foi legal. O dia foi bom, graças a Deus a gente não perdeu ninguém. E aí estamos hoje então para o nosso super conteúdo de APH tático, tá? Eu já vou falar sobre o APH tático então para vocês. E para quem não me conhece, então eu sou o Jones da Rocha, sou condutor socorrista do SAMU Sudoeste do Paraná, onde também componho o quadro de instrutores do SAMU. E aqui no Grupo Estudar Mais Brasil faço parte então da equipe pedagógica. E eu estou aqui trazendo conteúdos grátis para vocês, galera. Não é isso não, galera. Quem está trazendo conteúdos grátis para vocês é o Grupo Estudar Mais Brasil, tá? É o grupo que está trazendo... É o Grupo Estudar Mais Brasil que está trazendo o curso, as aulas grátis para vocês, tá bom? Galerinha. Para quem aguentar, então... até o final da live, vai receber os conteúdos, tá? Vai receber senha para imprimir certificado, vai receber senha para imprimir o conteúdo, o material exclusivo aqui do APH tático para vocês. Falando sobre o APH tático, então, para vocês entenderem, antes de mais nada, o APH tático, quando eu falo sobre tático, tudo que é relacionado a tático tem a ver, então, com uma ligação talvez militar, enfim... ligado à gestão em segurança, ou seja, segurança pública ou privada. Independente disso, de pública ou privada,
tudo que é tático, então a gente traz um pensamento militar para nós. Sim, o APH tático é usado no meio militar, mas também é usado no meio civil. Usado no meio civil, sejam por forças policiais que atuam no meio civil, ou por civis treinados ou formados então em APH tático. Eu posso falar do APH tático porque sim, eu sou formado no APH tático e sou atirador já há quase 5 anos que eu pratico tiro esportivo. Enfim, galera, só para vocês entenderem, quando eu falo sobre APH tático, existem alguns protocolos um pouquinho diferenciados do APH civil, que é o nosso atendimento pré-hospitalar. Mas no APH tático mesmo, os protocolos mudam alguns detalhes. Só que a gente fala APH tático porque ele é usado em combate, então é usado na área quente. E o APH civil ou o nosso atendimento pré-hospitalar, ele é usado na área fria. O socorrista ele não entra na área quente, tá, galera? O socorrista não entra. Mas então para que fazer o tático? O tático quem faz são os militares, atiradores, enfim, qualquer um que pode a uma hora dessa estar em um conflito e tocar de se auto-atender por um ferimento, por arma branca ou arma de fogo, ou ainda tocar de socorrer um colega. Então o APH tático é voltado para isso, para a gente socorrer um colega ou se auto-atender, auto-socorrer em uma questão aí de ferimento, seja qualquer tipo de ferimento, ou principalmente ferimento por arma de fogo, tá, galera? Então sim, o tático é usado mais no meio militar. Existem N protocolos no APH tático. Os mais comuns usados no Brasil, o mais comum usado no Brasil é o protocolo MARC. Eu já vou falar sobre o protocolo MARC para vocês. E em algumas forças militares usam o APH tático, eles usam o protocolo MARCH. É um pouquinho diferenciado, tem só alguns detalhes diferentes, mas sim, é bem complexo o uso dele. Eu não vou falar para vocês como que é a atuação na área quente, tá, galera? Porque não faz sentido eu vir aqui falar como atuar na área quente. Isso é um curso que exige aula prática, não é uma aula através de uma videoaula aí que você vai sair daqui já querendo entrar no meio de um tiroteio para atender alguém que tomou um tiro lá, tá? Não é isso, galera. É para vocês entenderem o que é APH tático. E por alguns é conhecido como medicina de combate. Então, é o atendimento em combate, atendimento em conflito, atendimento na área quente. Lembrando, socorrista não atua na área quente, a gente só atua na área fria. Quem entra na área quente, quando tem, então, uma situação que tem que intervir, incêndio, colapso de estrutura, ou qualquer coisa do gênero, até mesmo acidente de trânsito que tem área quente, são os bombeiros que entram, fazem a retirada das vítimas e aí sim o SAMU e os socorristas vão atuar no atendimento à vítima, tá? A gente não entra na área quente. Se tiver alguém baleado em algum determinado local e tiver que ter uma intervenção do socorrista, o socorrista só vai entrar se a cena estiver segura. Lembra do princípio basilar do atendimento pré-hospitalar, é a segurança da cena. A gente só vai entrar se a cena está segura. E para a cena estar segura, o tiroteio tem que ter no mínimo cessado. Os agressores não podem mais estar no local. Se os agressores estiverem no local, a equipe não chega. Já aconteceu da equipe estar chegando no local, o agressor está na cena ainda, a equipe tocar de sair do local, esperar a polícia chegar, controlar a segurança da cena para daí sim o socorrista poder atuar, tá? Então, no APH civil, galera, é assim que funciona. No APH tático, a gente tem protocolo RAY, enfim, alguns outros tipos de protocolos que a gente usa para fazer a movimentação na área quente, orientação por hora, enfim, sempre tem alguém que coordena a equipe. É um protocolo bem complexo para entrar na área quente, fazer o atendimento e sair da área quente com essa vítima. São usados alças de resgate, rastejo em 2, cadeirinha, enfim, tem vários protocolos para fazer a retirada da vítima baleada da cena com a maior segurança possível. Mas a gente não vai falar muito sobre isso então, a gente vai falar o APH tático mesmo, medicina de combate e os protocolos MARCH e protocolo MARC, que são os mais conhecidos para vocês entenderem como que funciona. Então vocês sabem que no APH normal, no APH civil, a gente tem o protocolo XABCDE, né? Então,
só para relembrar, X, hemorragias exsanguinantes, o A, abertura de via aérea e controle cervical, o B, respiração, expansão de tórax, simetria de tórax, o C, a circulação, pele, pulso, perfusão, pelve e o abdômen, rigidez ou abdômen distendido, baixo ventre, enfim, onde a gente faz controle de hemorragias não exsanguinantes. A gente vai para o D, onde a gente vai avaliar então o déficit neurológico, se a vítima tem motricidade e mobilidade. E aí, lá no E, a gente vai fazer a exposição, controle de fraturas, enfim, confecção de algum tipo de curativo, se necessário for. Esse é o nosso protocolo XABCDE. Do APH civil. No APH tático, quando eu falo do APH tático, existe o protocolo MARC. Protocolo MARC, então, no A, no M do protocolo MARC, são hemorragias massivas, exatamente como a gente faz, então, no APH civil. No APH tático começa, então, pelas hemorragias massivas, mas daí começa pelo M, é o mnemônico diferenciado um pouquinho, mas sim, começa pelo M, hemorragias massivas. Controladas as hemorragias massivas, vai para o A do MARC, que é a abertura de via aérea, limpeza de via aérea, estabilização de via aérea. E daí, no R, que vai ser avaliada a respiração dessa vítima, que também faz parte aí do nosso XABCDE, que no B a gente fala sobre a boa respiração, mas no MARC a gente fala no R sobre respiração. E aí no C é feito o controle de calor, ou seja, controle de hipotermia, aquecido a vítima, e não é avaliado agora mais a circulação. Não, no protocolo MARC é um pouquinho diferenciado. Agora a vítima estando respirando, tendo pulso, estando com a via aérea livre, tendo respiração, hemorragias exsanguinantes controladas, a gente vai prevenir o choque aquecendo essa vítima, então, que é o C de calor, e vai fazer a retirada dessa vítima da área quente. Tá? No protocolo MARCH, eu já vou falar mais para frente para vocês sobre o protocolo MARCH. Tem poucas diferenças do protocolo MARC. Enfim, a gente vai analisar o seguinte, então. Nas hemorragias massivas, na área quente, a gente vai fazer controle das hemorragias massivas. Pode ser feito ferimento por arma de fogo ou ferimento por arma branca. Então, se for um corte estreito, pequeno, ou uma perfuração em membros, a gente vai fazer o controle, então, com o preenchimento de ferida, com o uso de bandagem, faz o preenchimento da ferida, tem que ser preenchida dentro da ferida para fazer pressão nas paredes onde há hemorragia, e na sequência feito um curativo compressivo. Uma vez sanada, não precisa mais mexer. Não resolveu, a gente vai então para o protocolo de... A gente tem também no APH tático o uso da bandagem israelense ou o uso da bandagem elástica. A bandagem elástica é tipo uma borracha, galera, que é usada como bandagem e faz uma vedação muito perfeita e um controle de hemorragia muito bem feito. Mas também a gente tem a bandagem israelense. A bandagem israelense é um pouquinho diferenciada das demais bandagens. Ela tem uma espuma, uma almofadinha que vai ficar em cima ali, que seria uma espécie de zobeg, vai ficar em cima do ferimento e aí a gente vai fazer a amarração em cima desse ferimento. Ela tem uma elasticidade muito maior, ela é muito mais elástica, faz uma pressão muito maior. Uma vez sanado, resolveu, beleza? Não resolveu, a gente vai dar sequência então na aplicação do torniquete. Numa hemorragia exsanguinante com ferimento grave em membro, digamos um tiro de calibre 12 aí que teve quase amputação completa do membro, a gente não vai nem fazer então nenhum desses protocolos aí de preenchimento de ferida ou o curativo compressivo com uso de bandagem israelense ou bandagem elástica, e já vai direto para o uso do torniquete. O torniquete também tem o torniquete tático, que é utilizado no APH tático. O torniquete tático, ele é auto-aplicável, tá? E muito fácil de aplicar, muito rápido de aplicar o torniquete tático. Bem tranquilo para fazer isso também. Depois eu vou mostrar para vocês, então, o torniquete tático e a bandagem israelense, mais no final, para quem aguentar aí até o final. Então, resolvido o X, a gente vai para o A. Na área quente, é feito todo o atendimento que é feito na área quente, é feito deitado, galera. Tá? Então, todo aquele atendimento, todo aquele protocolo que a gente aprende lá, que a gente cansa, a gente gasta, esfola o joelho no chão, vocês vão ver que no APH
tático, já não se aplica mais esse protocolo. Agora a gente vai fazer um protocolo de atendimento deitado, tá? O protocolo deitado é diferenciado um pouco, bem mais difícil de ser aplicado em uma vítima. Se de joelho já não é fácil, imagina aplicar um protocolo numa vítima deitada tomando tiro por cima. É bem mais difícil. Mas sim, a gente faz o controle cervical, faz a abertura de via aérea. Nesse momento, a cervical não é muito importante, a não ser que essa vítima tenha sofrido um ferimento por arma de fogo e ainda tenha caído e tal, de uma altura, enfim, para ser aplicado o protocolo de trauma. Senão é feito só o protocolo MARC normal e aí abertura de vias aéreas. É bem tranquilo a abertura de vias aéreas. Se tiver objeto estranho na boca, um corpo estranho, a gente vai fazer retirada, vai deixar a via aérea livre, a vítima está respirando, tem impulso, vai dar sequência então nos demais procedimentos. Uma vez aplicado o protocolo MARCH, a vítima vai ser retirada da cena. Essa retirada pode ser em 2, rastejando, levando essa vítima rastejando, engata um em cada braço da vítima e vai rastejando e arrasta a vítima para a área quente, para a área fria. Pode ser uma alça de resgate, que é utilizada uma corda, um socorrista vai rastejando, faz o primeiro atendimento, vai ser lançada uma corda, vai instalar a alça de resgate e vai fazer o arrastão dessa vítima com a corda. Pode ser feito também a cadeirinha, com 2 socorristas, um pega em cada lado do ferido e tira da área quente. Existe também aquele protocolo que todo mundo já viu aí nos filmes, que coloca a vítima em cima das costas, atravessada e sai correndo com a vítima. Também existe. Não é muito utilizado, bem como não é muito aconselhável. Lembrando que a gente está numa área de conflito, tá? Se há uma troca de tiro e a minha sinueta já é uma sinueta que eu posso tomar um tiro, se eu pegar meu colega que já está baleado e colocar nas minhas costas, a minha sinueta dobra de tamanho. Então a chance da gente ser atingido, da gente ser visto, é bem maior, muito maior. Então vai complicar bem mais se eu fazer esse protocolo. Mas sim, ele funciona, é bom para fazer a retirada de vítima da cena quando já está na área morna e vai ser carregada por um apenas socorrista ou por um apenas militar, enfim, para a área fria, tá, galera? Então pode ser utilizado sim, o socorrista pode sim levar a vítima nas costas. Para fazer essa retirada, então, galera, são usados protocolos. Um deles é o protocolo Ray. O protocolo Ray é utilizado para fazer a retirada da vítima da cena e a entrada e a saída da área quente. Então, tudo isso tem protocolos, a gente vai ter que ter um cuidado para entrar, não vai entrar sob fogo, não vai entrar de qualquer jeito, tem orientação por hora, que a gente vai se localizar, ou alguém vai comandar a equipe, vai se localizar e vai levar essa equipe até a vítima ferida para fazer a retirada. Quando há explosões, o protocolo também é aplicado o mesmo, sim, só que se agrava um pouco mais para cada paciente. Então, protocolo MARC bem tranquilo, o M, então, de hemorragias massivas, controle com torniquete, controle com preenchimento de feridas, OBEG, bandagem israelense, bandagem elástica, ou até mesmo existe, galera, um pó, oi? Uns agentes hemostáticos que a gente coloca também na ferida para ajudar na coagulação. Esses agentes hemostáticos, eles funcionam bem, mas essa hemorragia tem que estar meio que controlada. Se é uma hemorragia sanguinante, o agente hemostático ele não vai parar na ferida. Se ele não parar na ferida, ele vai ser jogado para fora. Se ele é jogado para fora, a coagulação não vai funcionar, tá? Então, cada caso é um caso. Tem casos que o agente hemostático não vai ter muito efeito. Na sequência, então, se for ferimento em membros superiores e inferiores, o curativo é bem mais tranquilo, bem fácil de fazer. Uma vez controlada a hemorragia sanguinante, vai ser feita a abertura de via aérea, controlado cervical, feito limpeza da via aérea. Na sequência, a gente vai avaliar a respiração, se está ok, simetria de tórax e
vai fazer então o controle de hipotermia, vai aquecer essa vítima com manta laminada, se tiver um cobertor, enfim, alguma coisa do gênero para manter essa vítima aquecida. Tá? Eu vou passar para o Gustavo para ele continuar os anúncios. Tá? Na sequência eu vou falar para vocês sobre o protocolo March e daí no final eu vou mostrar para vocês a bandagem israelense e o torniquete tático que eu tenho quando eu vou atirar em algum lugar, enfim, eu tenho o torniquete tático que caso eu acabe tomando um tiro, um ricochete, um acidente com a minha própria arma, eu ter como me auto-atender então com o torniquete e fazer um controle de hemorragia exsanguinante. Gustavo, vou passar para ti, continua com os anúncios aí e na sequência a gente vai falar sobre o protocolo March, beleza? Excelente, Jones. Show de bola. Acredito que a galera esteja entendendo muito bem aí. Galera, se vocês tiverem alguma dúvida, mandem aqui, por favor, a dúvida de vocês, que em breve o Jones responderá, ok? Eu até tive uma ideia aqui, eu não sei se é legal, se a nossa equipe concorda, mas vamos fazer. Vamos sortear um certificado no final da live, tá? E bem no finalzinho a gente vai sortear aí, a gente vai falar tipo de um número de X a X, quantas pessoas estiverem na live, e aí vocês vão falar, mas no final da live, tá? E tem que estar gerado lá no link de pagamento, tá? Tem que estar o certificado gerado para você ganhar. Então, depois vocês vão mandar aí pra gente, eu dou todas as coordenadas depois para vocês, tá bom? Quem tiver alguma dúvida, vai mandando aí pra gente. Eu também antes não li aí de onde que vocês não me falaram se vocês eram um aluno ou não. Vão me falando aqui no chat, galera. Se tiver alguma dúvida, manda pra gente, que o Jones já tá preparando o material para mostrar para vocês, ok? Andressa, certificado preparado com carinho para vocês, socorristas, futuros socorristas ou você que busca conhecimento. É isso aí, Andressa faz parte da nossa equipe. E esse certificado, galera, qual o objetivo dele? Como eu falei no início dessa aula, a PH Tático não encontra fácil aqui. Então, ainda mais você ter um certificado assinado, né, por uma empresa que pode gerar o certificado, válida em todo o território nacional, assinado pelo instrutor, pelo diretor-geral da empresa, né? Válido aqui. Ele tem um número de... Aqui, tá bom? Ele tem um número de série que você pode verificar, então, todo na legislação, o nosso queridinho certificado. Então, para vocês gerarem, muito simples, clica no nosso primeiro link aqui, da nossa descrição. It's ok? Vamos lá, eu sou aluno de São José dos Campos, a turma de Marília, a Débora, sou aluna de Faxinal do Soturno, Mônica, aluna de Realeza, aqui pertinho, Marta Klippel, podemos mandar uma pergunta aí, Jones? Pode mandar. Quais são os itens básicos que compõem um kit tático? Kit tático, eu ia mostrar pra vocês daqui a pouquinho, mas já vou falar. Galera, no mínimo, um torniquete, tá? Vai ter que ter um torniquete e uma manta laminada. Se não tiver uma bandagem israelense, no mínimo duas bandagens, duas ataduras. E, sim, eu acho muito importante uma tesoura, tá? Isso é o mínimo pra começar. Mais gaze, tá, galera? Então, depois eu vou explicar pra vocês o porquê a gaze. Eu vou explicar por que a bandagem israelense, eu vou explicar por que as ataduras e também vou explicar o uso do torniquete. Show de bola. Nós temos aqui só a galera falando de aluno, então o Rômulo, sou aluno de Laranjeiras do Sul, Paraná, aqui pertinho também. Emanuele, sou aluno aqui de Natal, Rio Grande do Norte, que nós estamos com as inscrições abertas lá. Aline, aluna do Rodrigo, de Presidente Prudente, muito bem. Débora, sou aluno de Candelária. Eduardo, sou aluno de Cândido Mota, São Paulo. Lorelaine, sou aluna de Sertãozinho. E a Tainá, boa noite, turma de Presidente Prudente. Então a gente tá atacando muito forte São Paulo agora, né? Então por isso ter muita gente aqui de São Paulo. Cirlei da Silva, Jones. Você demorou muito para aprender... não vai entrar muito aqui, mas vamos, agora que eu comecei, eu vou te perguntar.
Você demorou muito para aprender as palavras e as siglas do SAMU? Depois de muito estudo? Quanto tempo mais ou menos? É aquelas... Na verdade é assim, galera. Fonético, Quando né? o estudo vira rotina, as coisas começam a fluir, tá? Não é fácil decorar, tá? Não é fácil. Mas sim, decora, é bem tranquilo, sabe? Bem tranquilo para decorar. A maior parte, tem muita coisa que a gente fala em código. Os códigos que a gente usa mais, a gente decora mais rápido. Os que são menos usados, demora um pouquinho mais pra gente decorar. Mas sim, não tem muita dificuldade para decorar não. É bem tranquilo, sabe? Uma vez que você, como eu falei já numa outra live, uma vez que você tá num mundo onde você entra num grupo para fazer um curso. Todos que estão nesse curso têm o mesmo objetivo que você. Então a linguagem muda. Então, a partir do momento que eu entrei no SAMU, todos falavam em código. Automaticamente eu ia aprendendo um código novo todo dia. 5, 6, todo dia, todo momento aprendendo uma coisa diferente. Então, uma vez que você está dentro ou pretende estar convive com pessoas que têm o mesmo objetivo, a coisa flui muito mais rápido. É difícil assim quando a gente está em casa, sozinho, não tem ninguém e tal, aí você assiste uma videoaula e fica pensando, putz, mas é difícil isso. Quando você entra no mundo, se você, digamos, você vai lá, se inscreve no canal, entra lá no grupo do Telegram. Todas as pessoas que estão lá, galera, tem o mesmo objetivo que você, se formar socorrista, entrar no SAMU, entrar em qualquer instituição aí de primeiros socorros. E aí, todos estão falando a mesma língua, todos estão direcionados a buscar conteúdo, a aprender e tal. Então você entra num mundo diferenciado, você começa a conviver com pessoas que têm o mesmo objetivo que você. No SAMU a mesma coisa, a gente entra lá e começa a ficar no meio de pessoas que têm aquele palavreado, aquele linguajar, digamos assim, regionalizado ou da instituição, que são protocolos, enfim, a gente começa a pegar na marra, é rapidão, não tem muito segredo não. Perfeito, mestre, perfeito. Bom, de perguntas, Jones, não temos mais nada, se você quiser seguir o conteúdo, manda brasa. Beleza, galerinha, beleza. Então eu vou falar para vocês agora do protocolo March, tá? O protocolo March foi o que eu fiz. O March eu nunca fiz esse treinamento de protocolo March, porque ele é mais para instituições militares, aqui, principalmente aqui do Paraná. As polícias do Paraná, quando eles fazem o atendimento pré-hospitalar deles, o curso de atendimento pré-hospitalar deles, eles usam o protocolo March. Algumas instituições então usam o protocolo March. Um pouquinho diferenciado do protocolo March, que é o que eu aprendi no meu curso de APH tático, mas se aplica da mesma forma. Então no protocolo March também, no M, são hemorragias massivas, no A abertura de via aérea, então a limpeza da via aérea, mantendo a via aérea pérvia, no R de respiração, avaliar a simetria de tórax, enfim, eu já vou falar sobre os trauma de tórax por arma de fogo. E aí no C do March é onde a gente vai checar circulação e fazer controle de outros tipos de hemorragias que não sejam exsanguinantes. E daí lá no H do March a gente vai fazer o controle de hipotermia. Então só isso que muda, é bem tranquilo. Muda que daí entra a circulação para o March, é um pouquinho diferenciado. No March entra a circulação, que a gente vai checar agora, dando um ênfase para ela, que seria o C do XABCDE do nosso protocolo civil, de APH. Uma vez feito isso, a gente vai passar para o H, que é o controle de hipotermia. Também no controle de hipotermia tem lá no protocolo March, só que de lá no C, que fala sobre calor, que é manter o calor da vítima. No H do March, a gente fala sobre controlar a hipotermia, também é manter o calor da vítima. São siglas um pouquinho diferenciadas, porque são protocolos, são preferências um pouquinho diferenciadas. Mas sim, o protocolo segue-se, aplica-se da mesma forma. Bem tranquilo. Então, o protocolo March, para o protocolo March, não tem muita diferença, não tem muito segredo, galera. É bem tranquilo. E sim, então só explicando, resumindo, fazendo um resumão do protocolo March. M, hemorragias massivas. A, abertura de via aérea e limpeza da via aérea, mantendo pérvia. No C, a circulação. No R, a respiração. No C, a circulação. E no H, o controle de hipotermia. Bem tranquilo. Como que eu faço cada uma dessas? Da mesma forma que vocês aprenderam,
que eu falei agora há pouco no protocolo MARC do APH tático, tá? E como eu prometi para vocês, eu trouxe algumas coisas aqui para mostrar. Na sequência eu vou mostrar para vocês a minha bandagem israelense, atadura, meu kitzinho, que eu tenho um kitzinho tático aqui, que fica num bornal de perna. Quando eu estou de plantão no SAMU, às vezes eu uso ele, às vezes não. Mas quando eu estou atirando, eu uso sim o meu bornal de perna, que tem um kitzinho de primeiros socorros aqui, caso eu precise. Galera, quando que se usa o protocolo MARCH? Sempre que precisar. Vou sair daqui entrando em conflito, trocando meio de troca de tiro para... Não é assim, galera. É se precisar. Só para vocês entenderem o que é protocolo MARCH, o que é protocolo MARC, o que é PH tático, tá? PH tático então é medicina de combate. É usado por militares nos campos de guerra. O colega tomou um tiro. Agora vamos falar um tiro na perna, tomou um tiro na altura do fêmur, teve fratura de fêmur. Eu não vou começar com o protocolo, então, do XABCDE, fazendo pressão local. Eu não tenho tempo para ficar na cena fazendo pressão local. Eu tenho que corrigir aquela hemorragia se for exsanguinante e tirar meu colega dali. Não posso ficar naquela área quente arriscando tomar um tiro também. Então, não vou ficar fazendo pressão local. Já vou fazer a contenção da hemorragia. Se tiver bandagem israelense, tá? Eu já vou mostrar melhor a bandagem israelense para vocês como que ela funciona. Mas tem uma bandagem israelense, faço o controle com a bandagem israelense e tiro meu colega da cena. Não tenho bandagem israelense, mas eu tenho um torniquete tático. Aplico o torniquete e tiro o cara da cena. No protocolo de APH civil, tem que ser rápido, sim. Mas no protocolo de APH tático, tem que ser muito mais rápido. Por quê? Porque agora não é só a vida da minha vítima que está em risco, e a minha também. Além de eu ter que sair o mais rápido possível, eu ainda tenho que atender essa vítima deitado ou escondido atrás de alguma coisa. E aí a coisa se complica muito mais. Então veja bem, o colega tomou um tiro no fêmur, vou lá, faço o controle da hemorragia, uso uma alça de resgate e tiro ele da cena. Ainda tenho que dar sequência no atendimento, tem que fazer o controle de hipotermia, ver se ele está respirando bem, legal, e levar o mais rápido possível. O prazo em média para um soldado que está em guerra chegar, depois de ferido, em um hospital de campanha, que a gente chama, que é um hospital montado, improvisado, mas sim, com centro cirúrgico e tudo, com médicos para fazer cirurgia, é em média de 1 hora. É bem rápido para quem está no meio de uma guerra. Esse colega, então, é resgatado no primeiro momento, levado para um ponto mais frio. É feito, então, esse protocolo de controle de hemorragia, liberação de vias aéreas e tal, feito o aquecimento dele. Se tiver um enfermeiro, um médico na cena, um técnico de enfermagem, é pego um acesso. Se tiver medicação, é infundido já. Começa a infundir volume para prevenir um choque hemorrágico. E aí essa vítima é transportada até um L-ponto. Não necessariamente um L-ponto, mas até um local onde um helicóptero possa chegar. A partir do momento que é informado uma vítima ferida e precisa de um centro cirúrgico, já inicia o deslocamento do helicóptero para fazer o resgate dessa vítima. O helicóptero chegando, então, vai fazer a retirada dessa vítima e geralmente em menos de 1 hora essa vítima já está num hospital de campanha, já está no centro cirúrgico. Lembrando, um membro sem circulação, digamos que eu tive que fazer a aplicação do torniquete. Apliquei o torniquete na vítima porque tinha uma hemorragia exsanguinante em fêmur. Esse membro, ele vai abaixo da aplicação do torniquete, ele vai parar então a circulação sanguínea. A parada da circulação sanguínea, essa parte do membro vai entrar em metabolismo anaeróbico. O que é metabolismo anaeróbico? Metabolismo anaeróbico é quando não tem oxigenação, tá? Não está chegando oxigênio pelo sangue para as células. As células então começam a retirar energia de backup apenas da glicose do sangue. Essa energia de backup para membros, ela aguenta até 6 horas, para estruturas ósseas, para a parte esquelética do corpo, para os músculos, para a pele, elas aguentam até 6 horas sem receber oxigênio. Então veja bem,
Um soldado que tomou um tiro na perna, ele tem até 6 horas para entrar no centro cirúrgico sem risco de perca do membro para fazer o procedimento cirúrgico, tá? Então, com o torniquete lá pode ficar até 6 horas. Nosso protocolo do SAMU, então, é de até 4 horas e meia ou 5 horas que a vítima pode ficar. Mas a gente geralmente chega antes desse tempo no centro cirúrgico. O máximo é isso que a gente tenta deixar. Mas, sim, até 6 horas não tem perigo de perca desse membro se o problema for só hemorragia. Obviamente que se esse tiro foi por uma arma de calibre grosso e teve uma laceração do membro, aí a chance de perder o membro pelo tiro, pelo ferimento, é maior. Mas não necessariamente, então, pela aplicação do torniquete, pelo metabolismo anaeróbico. Já quando se trata de um ferimento em tórax, tá? Por que eu falei para a colega perguntou o que seria bom um kitzinho tático? Então, por que eu falei da gaze? A gaze tem aquele plástico, galera. O plástico da gaze pode ser usado para fazer um curativo de 3 pontos quando necessário. Quando que eu aplico um curativo de 3 pontos? Ferimento em tórax. Ferimento em tórax pode pegar, em 90% dos casos, pega pulmão. Uma vez que pega pulmão, quando há um ferimento no pulmão, há o ferimento também da pleura pulmonar. A pleura pulmonar é um saco que veste o pulmão. O que acontece? Começa a sangrar o pulmão, começa a derramar o sangue dentro da pleura pulmonar, o sangue vai acumulando na pleura pulmonar e vai empurrando o pulmão para cima. Não deixa o pulmão expandir. Aquela parte, aquele lado do pulmão, ele não consegue expandir para fazer a troca gasosa, enfim, para fazer a expansão. Quando ele não consegue fazer isso, a vítima entra em sofrimento. Baixa, obviamente, a oximetria dessa vítima, baixa a oxigenação e a vítima entra em sofrimento por hipóxia ou falta de oxigênio. Tá? E aí o acúmulo de sangue na pleura pulmonar, não deixando o pulmão expandir corretamente, chama-se hemotórax, hemorragia no tórax. Então, seja sangue na pleura pulmonar, é hemotórax. Há uma situação também em que há um ferimento, isso pode ser aberto ou fechado, galera. Quando eu estou falando do APH tático, eu estou falando de tiro, facada, enfim, que foi um ferimento. Mas isso pode acontecer num acidente também, que a vítima sofreu um acidente e aí quebrou a costela foi lá, furou o pulmão e aí furou a pleura pulmonar também e aí começou a derramar sangue lá dentro. Pode sim essa vítima ter um hemotórax. Vai precisar de um dreno de tórax. O dreno de tórax pode ser feito pelo médico e não precisa ser feito no hospital de campanha quando eu estou falando do APH tático. Pode ser feito até na cena, depois dessa vítima ter sido retirada para uma área fria. Se tiver um médico na equipe, ele pode sim fazer um dreno de tórax e depois conduzir essa vítima com o dreno já para manter o pulmão expandindo. O dreno é feito, furado o tórax, colocado uma sonda para sondar, então para retirar esse sangue acumulado na pleura pulmonar, para deixar o pulmão expandindo corretamente. Beleza. Também falando de tiro de tórax. Tiro em tórax pode fazer também um pneumotórax. O que é pneumotórax? Pneumotórax é o acúmulo de ar na pleura pulmonar. Eu estava falando de hemotórax, acúmulo de sangue na pleura. Agora estou falando de acúmulo de sangue de ar na pleura pulmonar. O pulmão ele tem energia negativa, ou seja, pressão negativa. Se o diafragma não expandir e puxar, quando o diafragma expande, ele puxa o pulmão, faz com que o pulmão expanda junto com a pleura pulmonar. Quando há um furo aberto, então há um pneumotórax aberto, está acumulando ar no pulmão, o que acontece? Quando a vítima puxa o ar, que o diafragma puxa o pulmão, em vez do ar entrar pela boca, o ar entra pelo furo do tiro. Uma vez que o ar entrou pelo furo do tiro, ele não entra no pulmão, ele entra na pleura pulmonar e acúmulo dentro da pleura pulmonar. E aí não acontece a troca gasosa. Aí a vítima está com a via aérea livre, tá com uma via aérea 100% livre, a expansão de tórax ok, está tudo expandindo, só que o ar, em vez de entrar pela boca, está entrando pela pleura pulmonar, está entrando pelo furo e está acumulando dentro da pleura pulmonar. Aí, além de não acontecer a troca gasosa, ele ainda está empurrando o pulmão e não deixando ele expandir.
tá? A pleura enche e não deixa o pulmão expandir. Uma vez que o pulmão não expande, então ele não faz a troca gasosa, ele não faz o que tem que ser feito e a vítima não recebe oxigênio. Beleza? Então, pneumotórax é um furo aberto, no pneumotórax aberto, um furo onde está entrando ar acumulando dentro da pleura pulmonar. Hemotórax é acúmulo de sangue na pleura pulmonar. Pode ser pneumotórax aberto? Pode. Pode ser pneumotórax fechado? Pode. Pneumotórax fechado é quando há, então, em um acidente de trânsito, talvez, quebra uma costela, a costela fura o pulmão e aí está acumulando ar no pulmão. O ar está saindo do pulmão e está ficando acumulado na pleura pulmonar. E aí não está deixando o pulmão expandir. Também acontece de vir para essas partes aqui do pescoço, galera. O ar começa a acumular embaixo da pele e a gente fala que a pele fica esponjosa. Realmente a pele fica toda elevada assim, fica que nem uma espuma. É bem complicado de lidar, bem fácil de identificar, mas complicado de lidar com pneumotórax fechado. Tá? Tem que levar o mais rápido possível para um centro cirúrgico para fazer um dreno de tórax, ou o mais rápido possível para um hospital para fazer um dreno de tórax. Tá? No pneumotórax aberto, quando há entrada de ar pelo furo, tá? A vítima tomou um tiro no tórax, está entrando ar pelo furo, está acumulando ar na pleura pulmonar. Então, nessa situação, a gente pode fazer um curativo de 3 pontos. O que é um curativo de 3 pontos? A gente vai selar 3 partes de um plástico e colar em cima do ferimento. Eu já vou explicar mais ou menos como é que vai fazer para vocês. Esse selamento de 3 partes vai deixar apenas uma aberta. Quando a vítima puxar o ar, o plástico que a gente vai usar para selar gruda na ferida e não deixa o ar entrar. E aí o ar se obriga a entrar pela via aérea. Quando a vítima solta o ar, aí ele vem de dentro da ferida, empurra o plástico e sai pelaquela parte que está aberta. Tá? Então esse é um curativo de 3 pontos. É bem tranquilo de fazer e bem fácil de aplicar. Mas ele é ruim de grudar na pele da vítima, porque geralmente a vítima tem sangue, está suando, está sudoreica, e aí é bem difícil de colar no tórax da vítima. Eu carrego aqui, sempre tenho esse plástico aqui, galera, é o plástico da minha bandagem israelense. Se eu tiver que usar, então eu vou cortar ele aqui. A importância de uma tesoura no kitzinho. Vou cortar um pedacinho desse plástico, um pedaço quadrado, e aí vou colar em cima do ferimento do tórax da minha vítima, quando está o pneumotórax aberto. Quando o ar está saindo e entrando pelo tórax, pelo buraco, a gente vai colar, então o curativo vai colar o plástico, vai colar 3 pontos. A gente vai deixar sempre o lado de baixo, o lado que foi para baixo aberto, para se tiver saindo sangue, esse sangue ficar saindo pelo ferimento. E aí, quando a vítima puxar o ar, o plástico gruda no ferimento e não entra ar. O ar se obriga a entrar pela via aérea. Quando a vítima solta o ar vem de dentro, empurra o plástico e sai. Então a gente vai colar lado direito, lado esquerdo e lado de cima. Deixa o lado de baixo sempre aberto. Uma vez feito isso, você resolveu um baita de um problema que se a vítima tiver um pneumotórax aberto, ela vai aguentar tranquilamente até chegar no hospital, enfim, até que seja feito um procedimento mais invasivo, um procedimento médico. Tá? Esse é o curativo de 3 pontos quando se aplica em ferimento por arma de fogo ou ferimento por arma branca de pneumotórax aberto. Se for pneumotórax fechado, tem que sair o mais rápido da cena, tem que saber identificar. Então, pela elevação da pele, a pele fica esponjosa e dificuldade respiratória. Também pode estar associado à crepitação de arcos costais ou assimetria de tórax, que a gente vai avaliar lá no R do protocolo Marsh ou no protocolo MARC, também lá no R de respiração, onde vai avaliar a assimetria de tórax. Beleza? Se tiver mais perguntas, Gustavo, eu respondo e na sequência eu termino de mostrar a aplicação da bandagem e do torniquete. Show. Então nós tivemos algumas perguntas sim. A primeira, torniquete é para estancar hemorragia? Sim, o torniquete é para parar a hemorragia exsanguinante em membros. Show, show, show.
Quando há perfuração dreno, conter a hemorragia para não dar hemorragia interna? Cara, refaz essa pergunta aqui, Lê Romeiro, refaz ela aí que tá meio difícil. Camila Rodrigues, sobre a diferença do APH civil e tático foi falado no início da live, tá? Então volta um pouquinho aí, que o Jones explicou muito bem lá. Bom, pera aí que a gente tem uma pergunta que sempre passa na frente quando o cara é membro assinante. Então, Marcelo, se há um acidente e a vítima tiver com pneumotórax, com ferimento fechado, e o único jeito é fazer uma drenagem na vítima, podemos fazer isso? Não. Eu imagino como socorrista, né? Ele deve ter perguntado. Como socorrista, não. Como socorrista, a gente não faz dreno de tórax, tá? É só o médico que pode fazer. Show de bola. Beatriz, em um baleado, deve-se conter o sangramento? Eu acredito que sim, né? Sim. Não importa onde é que seja, tem que parar o sangramento. Obviamente que a perca de volume vai levar a vítima para choque. O choque é um baita de um problema quando ele fica descompensado. Quem tiver pergunta, a gente vai mandando aí, tá? Aqui, hoje tem pouquíssimas perguntas. Deve tá muito bem, né, Jones? Só pode. No pneumotórax hipertensivo na área de combate, posso usar agulha de descompressão? Se você for enfermeiro ou médico, sim. Se não, não, tá? Se é só enfermeiro ou médico que pode fazer, na verdade é só médico que pode fazer ou enfermeiro com autorização e supervisão do médico, tá? Se não, não. Perfeito, meu irmão. Sem mais perguntas. Galera, então vamos lá. Bandagem israelense. Essa aqui é uma bandagem israelense. Ela é 2 metros de bandagem. Ela é muito, muito elástica, tá? Ela tem essa almofada aqui que eu falei pra vocês, que é pra fazer, então, ela funciona como uma zobag para fazer a contenção. Isso aqui vai em cima do ferimento. Eu passo a bandagem em cima do ferimento, então, e cada vez que eu vou passar a bandagem aqui, ó, eu passo no meio dessa trava que ela tem aqui e puxo ao contrário novamente. Faz muita pressão em cima do ferimento. Essa bandagem israelense é excelente para esse tipo de parar a hemorragia. Ela faz uma pressão muito boa em cima do ferimento. Depois que eu terminar de desenrolar ela, o ferimento fica muito bem aplicado, um curativo excelente, tá? A bandagem israelense. É para hemorragia exsanguinante, então, em membros. Torniquete tático. Esse é o principal, galera. Esse aqui é primordial em qualquer situação. Ele é auto-aplicável e muito fácil de aplicar, tá? Torniquete tático. Então, tem N modelos, marcas de torniquete, mas todos eles seguem mais ou menos o mesmo padrão de modelo. Por que ele é auto-aplicável? Se eu tomar, digamos, um tiro no meu braço esquerdo, automaticamente eu preciso parar a hemorragia. Tem uma hemorragia exsanguinante, pegou aqui a minha artéria braquial, está exsanguinando, vou ter que parar o mais rápido possível. Eu vou aplicar o torniquete, ele é muito fácil de aplicar. Colo, tem uma haste aqui que você vai girar até parar a hemorragia. Uma vez que parou a hemorragia, você vai encaixar aqui dentro. Tem um engate para travar. Passa novamente a alça que deu a volta. E aí tem um velcro aqui que vai grudar, vai travar esse torniquete para ele não voltar mais. Aqui também tem uma parte branca, né, que você vai escrever. Tá escrito time aqui. Você vai escrever data e hora que foi aplicado o torniquete, para que o médico fique sabendo. Então, super rápido e prático de aplicar o torniquete tático e rápido e fácil de tirar também. Viu, Jones? Ele não apareceu muito bem pra galera aí. Vamos fazer no meu braço, mostrando pra câmera ali? Vamos. Pode ser? Ou no teu braço também, não sei, enfim. Onde que você vai estar? Só no braço, só mais pra... Tá. Aqui aparece bem, Aqui, galera, ó. Vou aplicar no colega, então, o torniquete tático. Rapidamente eu abro o torniquete, aplico no braço, aqui ó, grudo, ele é um velcro que gruda, vou girar essa haste até que pare a hemorragia. Uma vez parada eu engato aqui, travo, passo novamente essa haste, essa parte que sobrou aqui por cima da haste para manter ela travada e aí colo aqui segundo velcro, impedindo que ele volte, impedindo que solte o torniquete. Torniquete aplicado, data e hora,
pronto, e a vítima vai assim para o hospital. É muito rápido, muito fácil de fazer a aplicação do torniquete tático, tá, galera? Acho que o torniquete tático é um equipamento básico, mínimo necessário em um kit de primeiros socorros, tá? Esse torniquete eu uso ele para mim, tá? Se eu precisar usar para mim. Mas obviamente que se eu tiver em uma situação que eu precise usar um torniquete e eu não tenha outro meio de confeccionar um torniquete para fazer em alguém, sim, eu vou usar o meu próprio torniquete. Também falei das ataduras, tá? Para fazer preenchimento de ferida ou fazer um curativo compressivo, no caso da ausência da bandagem israelense, tá? Também falei para vocês da manta laminada ou manta de alumínio, enfim. Essa manta aluminizada, ela é para fazer controle de temperatura. A gente coloca, ela é bem grande, coloca em cima da vítima, larga mais um cobertorzinho em cima, ela mantém a temperatura da vítima no caso de controle de hipotermia, que a gente faz lá no H do protocolo MARCH ou lá no C do protocolo MARC, que é manter o calor da vítima, galera. Bem tranquilo, pH tático bem tranquilão. Eu não vou esmiuçar muito, galera, porque se eu começar a falar aqui das manobras que são feitas na cena, a gente vai ficar até amanhã aqui falando sobre a quantia de manobras que tem no pH tático. Mas é bem tranquilo, o curso é muito bom para quem tiver a oportunidade de fazer. Tem ideia de entrar aí, é um baita de um curso. Mas sim, não se aplica ao socorrista para SAMU, não se aplica a socorrista para trabalhar em rodovia, enfim, ou instituições aí de resgate, tá? Isso aqui realmente a pH tático. Eu fiz para quê? Soma de conhecimento, tá? Eu já era socorrista, eu trabalhava no SAMU e sim, eu já era atirador. Então, quando eu tô indo do clube para casa, da casa pro clube, eu tô portando a minha arma, ela vai carregada. Todo atirador tem então o direito de carregar uma das suas armas do acervo carregada a pronto emprego. E aí, se eu tiver, sofrer uma tentativa de assalto e tiver que reagir, eu vou reagir. Se eu for ferido, eu tenho meu kitzinho aqui então para mim fazer o meu próprio atendimento com a bandagem israelense, enfim, com esse kitzinho aqui eu posso me auto-atender ou até mesmo orientar alguém que me ajude no meu atendimento. É um kitzinho muito básico, muito simples, mas sim, excelente para fazer atendimento. Bem tranquilo. Se você que não tem interesse em ser atirador, enfim, não tem necessidade de fazer o curso, tá? A gente está falando aqui só para soma de conhecimento e para vocês entenderem a diferença entre o APH civil e o APH tático. Então, o APH civil é aplicado na área fria, no meio civil, para qualquer tipo de incidente ou acidente, seja doméstico, de trânsito, queda, enfim, qualquer tipo de acidente é aplicado o APH civil. O APH tático é aplicado, então, na área quente, em áreas de combate, por forças militares, forças policiais, militar, civil, federal, ferroviária federal, enfim, qualquer situações dessas que está envolvendo tiroteio, que é área quente, é aplicado, então, o APH tático, e aí sim o kitzinho de tático faz toda a diferença nessas situações. Não significa que eu não possa ter um kitzinho tático dentro do meu carro. Obviamente que eu posso parar num acidente de trânsito e a vítima ter um pneumotórax aberto na hora do acidente, acabou fazendo um pneumotórax aberto e eu poder fazer um curativo de 3 pontos e ajudar ela. Nada impeça que eu use meu torniquete tático para parar uma hemorragia sanguinante em um acidente de trânsito. Lógico que não. Nada impede que eu use a minha bandagem israelense para fazer a parada então de uma hemorragia sanguinante e estancar a hemorragia em um acidente de trânsito. Lógico que não, nada impede. Mas sim, ele é mais voltado então para o meio militar porque é de maior eficácia e de melhor aplicação. Por isso que eu falei para vocês então da melhor aplicação. É porque assim, galera, eu falei sobre segurança da cena, né? A gente tá cansado, tá careca de saber que a segurança da cena é basilar no atendimento pré-hospitalar. Uma vez feito o atendimento pré-hospitalar, o APH tático e o APH civil, diferenciamos os dois. A gente tem que lembrar que o APH tático é feito
na área quente. Uma vez feito o pH tático na área quente, tem que saber que não é só a vida da vítima que está em risco. A vítima dos socorristas, dos militares ali, enfim, de quem está na cena também está em risco. Então, além de se preocupar com o atendimento da vítima, a gente tem que se preocupar com a nossa segurança. Não é como no acidente de trânsito que você vai lá, que a gente se preocupa com a nossa segurança, mas a gente vai lá, sinaliza bem sinalizado e tá ok. A gente vai trabalhar tranquilo. A gente vai atender numa residência, uma queda, enfim, ou numa rua aí bem tranquila, que não tenha movimento de carro, ou que seja uma rua que o movimento seja bem devagar. E aí você sinaliza lá, você tá tranquilo, você vai trabalhar na cena, você vai se preocupar só com a vida da vítima. No tático não, a gente tem que se preocupar com a vida da vítima e a nossa proteção. E a cena se altera a todo momento, numa troca de tiro, a cena pode se alterar a todo momento. Eu posso talvez ter que sair por um breve momento, desistir dessa vítima por um breve momento, para depois voltar da sequência de atendimento, porque sim, talvez eu vá morrer também, e aí se eu tomar um tiro, quem vai atender quem? Se eu tô lá, o único cara que estava lá para atender o cara, tomou um tiro, ninguém atende mais ninguém. Então, dá ruim, são duas vítimas e a coisa se agrava. Nós tínhamos uma vítima e um socorrista, agora nós temos duas vítimas e nenhum socorrista. A coisa se complicou 10 vezes mais. Então, a gente tem que se preocupar com a nossa vida também. E aí sim, esses atendimentos são feitos rastejando. 99% dos atendimentos em área quente é feito rastejando. 99% dos atendimentos em área quente é feito com retirada tática, entrada e saída tática da cena. Usado o protocolo Ryan, o protocolo Ray, enfim, vários tipos de protocolos para entrada e saída da cena. É usado orientação por hora, tá? Para vocês entenderem um pouquinho a orientação por hora, galera, funciona tipo assim. O objetivo nosso é sempre 12 horas, tá? O nosso objetivo vai estar sempre em 12 horas. Então, se eu tenho que deslocar em algum lugar, aquele lugar, a minha orientação para aquele lugar é 12 horas. Se eu me posicionar de frente para aquele local aquela minha posição que eu tô de frente é 12 horas. Então, automaticamente, nas minhas costas vai estar 6 horas, na minha direita vai estar 3 e na minha esquerda vai estar 9. E aí, se eu tô direcionado ao meu objetivo de 12 horas, que é as 12 horas o meu objetivo. E aí tem uma ameaça a 3 horas. Eu sei que a ameaça está à minha direita, eu tenho que me posicionar rapidamente para a minha direita, porque a ameaça vem nas 3 horas. Enfim, se a ameaça aparece a 10 horas, eu sei que é para a minha esquerda, um pouco voltado, sentido à minha frente, é às 10 horas que está ao meu objetivo, que é às 12. Então é mais ou menos isso. A orientação por hora. Obviamente que o curso é bem complexo para você atender, são feitos simulados, a gente coloca os nossos alunos, enfim, montam equipes e eles têm que se orientarem, eles têm que saber deslocar usando os protocolos para se proteger, usando a hora certa para deslocar, tem a hora certa que é a hora que cessa o tiro. Tem os locais que você está protegido, que você pode deslocar e se proteger até aquele local, aguardar o momento, aguardar os colegas te dar proteção para deslocar para o próximo local. Enfim, é todo um protocolo de procedimento de segurança que é muito mais importante que o simples atendimento. O atendimento é importante no APH civil, muito, mas no APH tático ele não é tão importante quanto a segurança da equipe. Se a equipe que estava indo para atender for abatida, ninguém vai atender ninguém. Então, tem que sim se preocupar muito com a segurança da equipe no APH tático. Como eu falei, o atendimento é sempre feito deitado. Então você aplicar um torniquete deitado, tomando tiro por cima, não é brinquedo. Você fazer uma desobstrução de vias aéreas, fazer a aplicação de um curativo de 3 pontos, não é brinquedo. Quando o tiro no tórax, ele é transfixiante, então, que atravessou o tórax e saiu do outro lado. No lado da frente, geralmente a gente aplica o curativo de 3 pontos se tiver pneumotórax aberto. E no lado de trás a gente aplica o curativo selante. O curativo selante, então, pode ser apenas umas gaze e a gente passa, então, ali o curativo em cima, seja lá fita que você vai usar, micropore, ou depende a fita que você está usando ali para fazer
a selagem daquele ferimento. Eu já vi a aplicação de curativo de 3 pontos com fita isolante. Funcionou. Era o que tinha na hora ali. Não tinha esparadrapo, não tinha micropore, não tinha outra fita. Usou fita isolante e funcionou. Geralmente a gente usa esparadrapo. Ele é mais melhor para usar. Existem curativos selantes e curativos valvulantes para você comprar no mercado. Aí na internet existe, mas é muito caro. Não tem como a gente manter num kit. Eu não tenho condição de comprar hoje. Custa aí por baixo R$300 um curativo valvulante para usar em tórax. Então, o seu curativo de 3 pontos funciona da mesma forma. Vamos usar o curativo de 3 pontos que não custa nada. E o curativo selante é só um curativo que vai grudar lá uma cola muito resistente que vai fazer o bloqueio para parar a hemorragia. Quando há então ferimento na cabeça, galera, se tiver exposição de massa encefálica por tiro, arma de fogo, para nós como socorristas já é óbito evidente. Tá? Já é óbito evidente e não tem muito mais o que se faça por essa vítima. Mas obviamente que tem casos que ainda dá para fazer alguma coisa quando não há então exposição de massa encefálica, talvez esse ferimento, o tiro não entrou no crânio, não atravessou a massa encefálica, enfim, não atravessou o cérebro. Como que a gente vai identificar se o ferimento é grave ou não, um tiro no tórax? Vai depender da distância, vai depender do calibre, vai depender do trajeto do projétil. Cada calibre vai ter uma projeção de energia contra a vítima. Cada distância também, essa energia vai se propagar de uma forma diferenciada, vai chegar com mais ou menos energia no corpo da vítima. A direção em que esse projétil tomou, se foi em direção ao pulmão, foi em direção ao coração, se pegou osso no caminho ou não, se era um calibre grosso ou não, tudo isso vai influenciar se o projétil tombou dentro do corpo ou não, se era um projétil expansivo, que é o conhecido como bala explosiva. Se ele é um projétil expansivo, então ele se abriu e fez uma cavidade permanente maior. Existem 2 tipos de cavidade. Existe a cavidade temporária e a cavidade permanente em um ferimento por arma de fogo. A cavidade temporária é quando o projétil passa em alta velocidade a uma propagação de energia muito alta e aí a cavidade temporária se abre, causa, além do ferimento onde o projétil passou, a projeção de energia, o deslocamento da energia vai causar vários microferimentos nos tecidos ao redor e causa uma cavidade temporária grande. Na sequência, essa cavidade temporária se fecha e fica só apenas a cavidade permanente. A cavidade permanente é onde o projétil passou. Se é um projétil que é um canto vivo, digamos, um projétil perfurante que só passou por dentro, ele faz uma cavidade temporária menor e uma cavidade permanente menor. Já um projétil que é uma ponta oca, digamos assim, falando um palavreado mais simples, ou seja, uma bala expansiva, que quando ela teve o acúmulo de carne, então o acúmulo de tecido na ponta, ela abriu, expandiu e aí ela não toma mais uma direção mais direta. Ela faz um giro, conforme ela está girando, o projétil ele desloca girando contra o corpo e aí ela continua girando agora aberta. E esse giro aberto vai causar uma cavidade temporária bem maior, bem como também uma cavidade permanente bem maior. E aí vai depender dos órgãos que pegou, a direção que pegou. Se for um tiro que pegou no meio do tórax em direção à coluna é uma coisa. Se pegou um osso, era um projétil de baixo calibre, e aí foi um tiro que pegou um osso do tórax, pegou externo, pegou um arco costal, ou seja, pegou uma costela, e aí ele direcionou para o outro lado. Ótimo, se ele direcionou para um lado aí que não pega um órgão vital, digamos coração, não pega uma aorta, não pega pulmão, beleza, mas se pegar, então a coisa se complica. Tiro em abdômen, vai depender do órgão também que foi atingido. Tem órgãos que sangram mais, tem órgãos que sangram menos num maior período de tempo, órgãos que sangram mais em um menor período de tempo. Então tudo vai depender também do calibre, do deslocamento de energia, da cavidade temporária e da cavidade permanente, bem como os ferimentos em membros.
Pode matar um tiro em membro? Pode matar sim, se pegar uma artéria, uma veia aí e fazer uma hemorragia sanguinante e ela não for controlada, sim, vai matar essa vítima. Já tiro em pescoço, cabeça, rosto é bem mais complicado, porque aí também tem o triângulo da morte, que a gente chama, que é o triângulo que se propaga da ponta do nariz até os lados da boca, enfim, tem uma mensuração que a gente faz na vítima que se chama triângulo da morte. Um tiro no triângulo da morte em direção reta à base do crânio vai pegar o cerebelo, que é a base do cérebro. O cerebelo é responsável por todos os movimentos do corpo. Uma vez que o cerebelo é rompido, ou seja, ele é desligado, a vítima vai ter um desligamento completo do corpo. Então, esse é o ferimento em que essa é a direção em que um atirador de elite vai fazer um disparo para neutralizar um agressor que está com uma vítima em refém apontando uma arma para essa vítima. Porque ele desliga todos os movimentos e aí o agressor não vai conseguir fazer o disparo contra a vítima. Então, tudo depende aonde foi o tiro, da direção em que ele pegou, da propagação de energia, da cavidade permanente, da cavidade temporária. Vai depender dos órgãos afetados, vai depender do calibre da arma, da velocidade. Tudo isso é levado em consideração em uma troca de tiro, enfim, em um atendimento no APH tático. Mais alguma pergunta, meu amigo Gustavo? Temos bastante aqui, sim, Jones. Nós temos bastante, mas a gente vai passar aqui na frente, né, as perguntas, no caso, a pergunta dos membros assinantes. Então, se você quer ter a sua pergunta lida primeiro, se torne um membro. Vamos lá. Então, o Marcelo perguntou, o torniquete é descartável? Não, torniquete não é descartável. Ele pode ser reutilizável. Obviamente que às vezes chega no hospital e o médico corta. Se ele cortar, daí vai fora. Se não for cortado, pode ser reutilizado. Perfeito. Renan, em caso de uma vítima baleada, o socorrista pode fazer a remoção da bala? Não. Não vai mexer na bala, não vai mexer no projétil. O médico vai fazer isso. Obviamente que se tiver fora ali do corpo, que dá pra tirar, é feito um curativo e mantido ali. Obviamente qualquer um pode fazer essa remoção, mas a gente não faz, tá? É deixado pro médico, até porque talvez a remoção dela vai aumentar a hemorragia. Perfeito. Rômulo, o certificado eu compro cada vez que assisto às lives ou vem tudo junto no final do curso? Cada vez que você assiste às lives, você tem a oportunidade de comprar o certificado, tá bom? A Letícia, antes ela fez a pergunta que eu pedi para ela refazer. Eu perguntei se o dreno é para evitar o acúmulo de líquido na cavidade. Que ela fez a pergunta antes, há bastante tempo, só que ela reformulou, né? Sim, o dreno é para diminuir, né, o acúmulo de líquidos, é para retirar o líquido. Uhum. Aonde eu encontro para comprar o torniquete? Lojas de artigos militares, tá? Tem. E na internet também. Na internet tem aí montes de site que vende torniquete. Aí até já vai casar com outra pergunta aqui. Esses equipamentos táticos só pode comprar se for militar? Não precisa não. Qualquer um pode comprar. Perfeito. Qual a diferença entre o torniquete tático para o torniquete do SAMU? Isso aí é só a cor, não é não? Não, na verdade assim, no SAMU a gente não tem torniquete, tá? A gente faz a aplicação do torniquete que a gente faz no SAMU com uma bandagem e uma tesoura, tá? É uma preferência que o SAMU tem de aplicação com bandagem e tesoura. Funciona muito bem, mas é um torniquete improvisado, tá? O torniquete tático, tá? O torniquete tático é porque ele tem o nome de tático porque ele é auto-aplicável, mas ele não deixa de ser um torniquete normal. Ele é chamado de tático porque ele é auto-aplicável e ele é pequenininho. Mas sim, tem de várias cores. Tem laranja, tem preto, tem vermelho, tem azul, tem várias cores. Algumas instituições compram os torniquetes e fornecem para os socorristas usar quando necessário. O SAMU não fornece torniquete, mas ele fornece um meio de fazer torniquete usando um outro objeto, que é a bandagem mais tesoura. E o torniquete pode ser feito por montes de equipamentos aí, enfim, tem N materiais que dá para você utilizar para fazer um torniquete. Lembrando que o torniquete nada mais é do que garrotear a artéria do membro e artérias e veias de um membro, tá? Então pode ser feito com vários objetos. Lembrando que para garrotear, aí o ideal é que seja um objeto
largo para não fazer o corte do músculo, tá? Para não causar lesão no músculo. Ele tem que ser um objeto que tenha uma largura, uma espessura no mínimo, que nem o torniquete aqui que tem 4 centímetros, no mínimo uma largura sim para não fazer a lesão no membro, tá? E aí a nossa bandagem triangular, ela é excelente para fazer a aplicação do torniquete. Ela tem uma gama bem grande ali que ela atinge no músculo e não deixa fazer nenhuma lesão no músculo. É excelente. Perfeito. E também esse conteúdo do APH tático, ele casa muito com o controle de hemorragia, não? Muito, 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 muito. Show. Então até quem é aluno depois tem liberado lá o curso de controle de hemorragias. Então quem quiser, né, depois assistir lá é muito interessante também. Algumas perguntas foram repetidas aqui. Tem uma pergunta aqui interessante. Numa situação com várias vítimas, como é feita a avaliação de atendimento? Aí é protocolo de MOVE, né? Aí a gente tem o protocolo de MOVE que eu vou dar uma palhinha rápida aqui, galera. O protocolo de MOVE, a primeira equipe chegar na cena vai pedir ajuda, vai passar a quantidade de vítimas, vai montar os postos de atendimento, os postos médicos de atendimento, que são as lonas de resgate. Aí tem a lona verde para as vítimas que andam, a lona amarela para as vítimas que não andam, a lona vermelha para as vítimas mais graves e a lona preta para os óbitos. Depois é feita uma avaliação. Essa avaliação é chamada de triagem. Essa triagem é feita assim: a gente vai fazer a abertura de via aérea da vítima. Se respira, a gente conta a respiração. Se a respiração tiver entre 12 e 32, ela é uma vítima, a gente vai para checar pulso. Se tiver fora disso, já é uma vítima vermelha. Se tiver dentro disso, a gente vai checar o pulso. Se o pulso tiver entre 50 e 120, a gente vai avaliar o estado neurológico. Se tiver fora disso, já é uma vítima vermelha. Se tiver dentro disso, a gente vai checar estado neurológico. Responde pergunta simples. Se sim, é amarelo. Se não, é vermelho. Tá? As vítimas que deambulam na cena são todas verdes. E as demais são classificadas dessa forma. Se eu faço abertura de via aérea e a vítima não respira, ela é preta. Tá? Então é assim que é feita a triagem no protocolo de MOVE. Ainda há a aplicação do protocolo START, que são os cartões de START para classificação dessas vítimas. Então, assim, é bem complexo, é um conteúdo para uma live inteira e mais um pouco, tá? Mas é mais ou menos isso que a gente faz, então, em um acidente com múltiplas vítimas para saber qual que é a mais grave para iniciar o atendimento. Mas existe todo um protocolo, um procedimento de pedido de ajuda, a paralisação dos hospitais na região para receberem essas vítimas. Aí, se necessário, recurso orgânico, seja um recurso humano, recurso material para atendimento. Vou precisar, talvez, de um L ponto próximo para fazer o resgate das vítimas mais graves para hospitais mais longe, então, por helicóptero. Então, vai depender muito do tipo de acidente, vai depender da quantidade de vítimas, vai depender dos recursos disponibilizados para fazer esse atendimento. Nós consideramos um acidente com múltiplas vítimas sempre que ultrapasse a capacidade de atendimento dos socorristas. Se eu chegar numa cena e tiver 3 vítimas graves, eu já tenho que pedir ajuda. Então já ultrapassou a minha capacidade de atendimento, eu já vou ter que fazer uma avaliação rápida para ver qual que eu vou começar a atender. Se chega mais uma segunda ambulância no local, então já tem que ter no mínimo 5 vítimas graves para ser considerado então ultrapassado o nosso atendimento. Falando em protocolo, alguns protocolos falam em 5 vítimas para ser um IMUV, para ser considerado IMUV. Outros protocolos falam em 6, outros falam em 8, outros falam em 12 para aplicar o protocolo START, outros falam em 20 para ser aplicado o protocolo START. Então, assim, depende muito do protocolo, depende muito da preferência e depende muito do recurso que os socorristas têm no momento para fazer essa triagem e iniciar o atendimento. Perfeito, Jones. Bom, galera, então o envio do material em PDF já foi enviado no Telegram, tá? Se você não está no Telegram, entra aqui, procura aqui no link na descrição que você vai encontrar, tá? Daqui a pouquinho eu vou esperar o Jones fazer as considerações finais dele e eu vou passar para vocês como que a gente vai sortear um certificado. Vamos sortear 3 certificados aqui, tá bom? Mas eu vou passar para vocês daqui a pouquinho. Vou esperar o Jones finalizar e aí eu falo para vocês como vai funcionar. Pode ir lá, Jones. Beleza, galerinha. O Gustavo tá bonzinho demais hoje, hein? Eita, Gustavo, sortear 3 certificados.
Esse grupo Estuda Mais Brasil é bom demais, hein, galera? É pra estudar de verdade, hein? Quem que disponibiliza lives assim ao vivo, né? Pra vocês estudarem em casa e gratuitamente. Não é qualquer grupo não, galera. Não é qualquer instituição que faz isso. Então aproveitem o máximo possível esses conteúdos aí. Imprimam o certificado de vocês. Imprimam o material. Vocês vão receber todo o material tático aqui. Galera, nem falei aqui no material tático. Tem no material em PDF aqui, galera, tem montes de imagens de atendimento pH tático, tem várias imagens aqui de atendimento real, bem legal para vocês ver. Tem desde a história do pH tático, onde é usado, onde é mais usado, os ferimentos que mais matam, as guerras que mais matam, que mais mataram gente, enfim. Bem legal o material aqui, preparado com muito carinho pelas meninas. Vocês vão adorar esse material, galera. Não deixem de baixar. Montem. Até eu tô guardando esse material, sabia? Tô guardando esse material pra mim, cara. Tô montando uma apostila massa aí pra mim. Vou criar um livro sobre todas essas apostilas que a Tainá faz aí, cara. Eu já pedi pra ela. Vou vender ainda por cima. Vou guardar, já pedi, já passei até um pendrive pras meninas aqui, ó. Eu quero esse material aqui porque isso aqui serve pra mim estudar daqui a pouco quando eu precisar relembrar alguma coisa. Galerinha, então falei pra vocês sobre o APH tático, protocolo March, protocolo Mark, os mais utilizados na nossa região aqui. Então, no M de qualquer um dos dois, hemorragias massivas, vai fazer o controle de hemorragia, que a gente já está acostumado lá do XABCDE. No A, o controle de vias aéreas, abertura, então a limpeza da via aérea para deixar a vítima respirando melhor. No R dos dois, então é a respiração, a gente vai cuidar da expansão de tórax. Se tiver então ali um pneumotórax, um hemotórax, a gente vai saber o que tem que fazer rapidamente. Se foi um ferimento em tórax, a direção que o ferimento foi, que foi o tiro, se transfixou ou não, enfim, tem N situações aí que é avaliado no tórax da parte tática. Depois do R, então, tem no MARC, tem o C, que é de controle de hipotermia, o controle de calor da vítima, e no protocolo March ainda tem o C, que é circulação, e o H, que é controle de hipotermia, tá? Então a gente vai checar a circulação, tá ok, e vai fazer o controle de hipotermia dessa vítima, que é aquecer ela o mais rápido possível. Lembrando, galera, pH tático é usado em área quente, a pH civil é usado pelos socorristas em atendimentos na área fria, quando a cena está controlada. No APH tático, quase 90% dos atendimentos é feito deitado, é chegado até a vítima se arrastando, é feito retirada por alça de resgate ou por arrastão, enfim, tem N formas de retirar essa vítima. Lembrando que no APH civil, a cena está controlada e o único perigo então é para a vítima. No APH tático, os socorristas estão correndo risco o tempo todo durante o socorro dessas vítimas. Então, bem tranquilo. Falei aqui, dei uma palhinha sobre a bandagem israelense, sobre o torniquete tático, sobre o curativo de 3 pontos com o uso então de um plástico. Mostrei aqui a manta aluminizada para vocês, que é feito o controle de hipotermia. Também falei sobre a atadura, que é feito para preencher ferida ou fazer curativo compressivo quando necessário. É necessário também ter gás junto para, se necessário for, fazer um preenchimento e fazer um curativo, uma aplicação de um curativo. Beleza, galera? Acho que no tático é bem complexo, então é só num curso para vocês entenderem. Não é assim numa live. O objetivo é só tirar a curiosidade de vocês. Eu acho que foi alcançado o objetivo, né, Gustavo? Da minha parte, eu acho que é isso. Perfeito. Eu tenho aqui algumas perguntas, mas isso aqui é mais não é mais conteúdo não, tá? O Renan, para quem já comprou o certificado, pode concorrer ainda ou não tem mais chances? Claro que tem chance, Renan. Aí vai ser como você preferir. Caso você ganhe, você tenha comprado, a gente estorna o valor para você, ou você pode escolher pegar o certificado da aula que vem sem custo. Você que manda, tá bom? Tem uma pergunta aqui legal até para ti. Não é do assunto, mas é interessante pra galera saber, tá? O uniforme para atuar como socorrista é comprado ou oferecido pelo contratante, seja SAMU, rodovias, etc. É fornecido pela instituição, tá, galera?
Você pode comprar adereços, colete, você pode comprar um bornal de perna, um cinturão, enfim. Mas não. O material que é o macacão, no caso, nossa coisa do SAMU. Macacão, bota, boné, jaqueta, luva, óculos, enfim. Tudo isso é fornecido pela instituição. Maravilha. Sanak, qual o intuito do certificado? A resposta é depende. Qual é o teu intuito? Você quer para quê? Para que você estuda? Você estuda para entrar no SAMU? Você estuda para ingressar numa empresa? Então vai depender muito do teu intuito. Se faz sentido para você adquirir o certificado, tudo bem. Aí você vai e pode comprar. Caso contrário, sem problema nenhum, você pode continuar assistindo as nossas lives aqui, tá? Então, a palavra é depende, tá? Eu quero entrar no SAMU. O que esse certificado me ajuda? Cara, ajuda em prova de título, né? Quanto mais certificado você tiver, vamos supor, você teve a mesma nota. Eu tenho 25 certificados, você tem 26? Cara, quem vai entrar é você, entendeu? Então, o intuito depende muito do que você quer. Tá bom? Olá, Jones, então muita gente agradecendo pela sua aula e eu vou falar para vocês aqui como vai ser o sorteio desse certificado. Eu ia falar para vocês falarem um número aqui, mas não seria justo com quem vai assistir depois e muita gente assiste depois porque tem que trabalhar, tá no plantão e etc. Como vai ser feito o sorteio? Você vai ter que comentar, pode ser só uma ambulância, no último post que a gente tem lá no Instagram até amanhã de meio-dia. Esse certificado será sorteado amanhã ao meio-dia, tá? E você deverá comentar nesta publicação aqui, tá? Nessa publicação. Pode comentar qualquer coisa. Aí a gente vai lá e sorteia por comentário, tá bom? A gente abre o sorteador e aí vocês vão ter a opção aí. Se vocês conseguirem ganhar, show de bola. Vão ser 3 certificados, né, que eu falei antes. Eduardo Almeida, o certificado da live, eu posso estar salvando o link e adquirir depois ou é somente no dia mesmo? Tu consegue até amanhã de meio-dia, tá? Depois o link expira, tá? Então é sempre até o meio-dia da sexta-feira, tá? E outro detalhe, você deve ter gerado o certificado. Tá? Você tem que gerar ele para poder ganhar. Tem que comentar lá, aí se aparecer o teu nome, você tem que ter gerado ele no nosso sistema. Caso não apareça, você não vai ganhar, tá bom? Show de bola, gente. Então, acredito que seja isso. A senha do material que já foi enviado no Telegram é tático, sem acento, sem nada, tá? É tudo minúsculo, tático, ok? Renan, quanto mais comentários, mais chance de ganhar? Exatamente, querido. Então, você que sabe, pode comentar 100 vezes se você quiser lá. Fechou? Isso aí, Jones. Da sua parte, mais alguma coisa? Beleza, galerinha. Da minha parte é isso. Espero ter tirado as dúvidas de vocês. Vocês tenham entendido o que é APH tático. Muito obrigado pela paciência. Muito obrigado por estar aqui acompanhando. E aproveite o máximo possível, galera. Não é qualquer instituição que disponibiliza um material desses gratuitamente para vocês. Aproveitem o máximo possível e obrigado pela paciência de vocês. E como eu sempre digo, até na próxima quinta, nessa mesma hora e nesse mesmo canal. Um abraço e muito obrigado. Perfeito, então, galera. Vai lá agora no nosso Instagram. Vamos voltar aqui, vamos olhar. Ó, já tem uma galera comentando. Aqui, ó. Uma galera já comentando neste post, tá? Nesse post. Então, quem quer ganhar, tá aqui, tá? Então, vão lá, comentem, mas não esqueçam, se não tiver gerado no nosso sistema, não vai ser possível você ganhar. Beleza? Faltou alguma coisa? Só isso? Então, fechou. Um abraço, boa noite e fiquem todos com Deus.